Resende Web TV, apoio Loja Naval, moda e acessórios, Resende Net, internet por fibra ótica, Patrícia Vieira, estética avançada e perfumaria, Autoposto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos, Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões, Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais, Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas, Centro Automotivo JKE, o mais completo da região, Odontologia especializada Doutora Karina e Dr. Danilo Del Valle. Olá, meus amigos de Nova Resende região. Nova Resende, que eu chamo de Vila dos Cafezais, a minha querida Vila dos Cafezais. Está aqui mais um programa Toró de Parpite aqui na Resende Web TV. A nossa conversa semanal, esse bate-papo, sempre com pessoas daqui de Nova Resende que dão alguma contribuição para a comunidade. Tem coisa para falar, coisa para informar para a gente, novidades e particularidades. E muitas vezes também gente de fora que vem para aqui para prestar algum serviço, ou gente de fora também que quer contribuir com Nova Resende, quer trazer informação nova, contribuição diferente. Hoje, a nossa conversa vai nessa linha. Uma pessoa que está em Brasília, que tem uma expertise na questão de digitalização de comunicação via internet, tem uma história voltada para isso, para agilizar processos educativos na área de tecnologia. É um pioneiro nesse assunto. É o Sérgio Cardoso, que está aqui com a gente. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Luiz. Muito boa tarde aos ouvintes da Resende Web TV. Prazer estar falando com vocês. Ô, Sérgio, a gente costuma aqui no Toró de Parpite apresentar as pessoas para Nova Resende. Então, eu quero saber, você está entrevistando esse cara, por quê que você está entrevistando esse cara, Luizinho? Aqui você me chama de mineiro, mas aqui você me chama de Luizinho, Luizinho do Lica. Então, explica para a gente por que você está dando uma entrevista. Conta aí um pouco da tua história aí, de onde você veio, casado, solteiro, o que é a tua história. Fala rapidamente um breve currículo da sua vida, por que você está aqui falando com a gente? Eu acho que o porquê principal é porque você achou que eu tinha alguma coisa para contar e compartilhar com Nova Resende, mas eu penso que você acha isso. Eu estou em Brasília, eu formei em desenho industrial em 1994 e me dediquei a desenvolver negócios na área de tecnologia da informação. E desde que estou em Brasília, desde 1991, me dedico a vender, alugar, dar serviço, instalar equipamentos de tecnologia da informação. Nos últimos 28 anos, me dediquei praticamente à inclusão digital escolar. Eu modulei a empresa, eu adaptei a empresa para ser um bom prestador de fornecimento e serviço para o serviço da educação, através do FNDE, do programa Proinfo, me deu aí a oportunidade de conhecer um pouco da realidade da inclusão digital nas escolas. Fala aí, você é casado, tem filho? Sou casado. Fala o nome de todo mundo. Quando dá entrevista tem que falar o nome de todo mundo, senão as pessoas ficam chateadas. Tá bom, eu sou casado com a Kika Valquíria Cardoso, eu tenho 3 filhos, Thomas, Gabriel e Pedro. São 3 meninos, cada um foi um caminho diferente na vida. O mais velho é músico profissional, o do meio está encontrando o caminho aí, quer ser arquiteto, e o mais novo é piloto da Stock Car, o Pedro. Então, e a gente mora em Brasília, e, enfim, acho que é isso. Tenho sei lá, acho que a felicidade ou a singularidade de que eu trabalho desde os 16 anos, nesses 16 anos, eu acredito que eu trabalhei fora do meu negócio uns 3. O resto foi sendo meu patrão mesmo. Essa é a minha história. Muito bem, muito obrigado.
Eu queria... Você foi um dos profissionais responsáveis, lá nos anos 90, a implantar aquele processo de não sei se pode se chamar de computador na escola, laptop na escola, mas foi o primeiro projeto desenvolvido no Brasil de levar uma ferramenta para as escolas dos municípios brasileiros. Você podia falar um pouquinho disso para a gente começar a botar a bola no chão e começar a tratar desse assunto? Tá bom. Então, lá atrás, em 1997, uma empresa americana chamada Ashford me convidou, não consigo lembrar exatamente por quê, para fazer a primeira proposta do primeiro programa Proinfo, Programa de Informatização das Escolas. Governo Fernando Henrique Cardoso. Governo Fernando Henrique, ministro Paulo Renato de Souza, presidente da Secretaria Especial de Ensino à Distância, não vou lembrar o nome dele, mas é o cara que criou o Proinfo, era um ex-funcionário do SERPRO, muito conhecedor da realidade digital, e desde 97 eu estou envolvido com essas ofertas e os atendimentos e entrega do que começou como Proinfo, que eram os primeiros laboratórios de informática, onde computadores, uma das salas de aula era convertida em laboratório e os alunos iam lá aprender a usar o computador. Isso o acesso era coletivo? Eles tinham acesso normalmente uma aula por semana. Então, uma escola que tinha ali 200, 300 alunos, eles se revezavam no uso dos computadores. É importante dizer, nessa época, praticamente não havia internet. 90% das escolas não tinham acesso à internet e nem se falava em banda larga. Era aquela internet ainda discada, que o modem estava limitado a 54 kbps. Esse número parece uma brincadeira quando a gente compara hoje com a velocidade de transmissão. Então, naquele momento, o uso do computador era para conhecer e quebrar ali a primeira barreira de uso do teclado, do mouse, da tela, ver como interagir, mais limitado àquilo que era contido no computador. Você não saía de dentro do computador porque não tinha internet banda larga. Esse programa Proinfo evoluiu para o UCA, que é um computador por aluno, que aí os computadores não estavam mais no laboratório, estavam na sala de aula, e os alunos usavam os computadores já com uma internet para seguir a aula e fazer pesquisa durante a aula muitas vezes, ou completar a aula com conteúdo externo através do Programa Nacional de Banda Larga. Essa iniciativa, nós pudemos atender quase 3 milhões de alunos ao longo desses anos todos, fazendo chegar o acesso à internet. A evolução natural foi o tablet por aluno, nós também participamos, e basicamente era uma maneira de popularizar. Vocês chegaram a 5.700 municípios mineiros na época, foi isso? 5.700 municípios nacionais, 5.732 nós fizemos. Mineiro não, mas brasileiro. Eu sempre ponho Minas Gerais na frente. É a grande Minas Gerais, né? Tem muito município aqui, 853. São o maior número de municípios do Brasil, mas não chega a 5.000, que nem eu falei, não. Desculpa a nossa falha aqui. É quase. Então, o tablet foi um esforço também de popularizar e, infelizmente, no meio do primeiro governo Dilma, houve uma interrupção de interesse, no segundo governo já parou e esse legado, infelizmente, não está ativo hoje. O governo federal, como grande indutor desse processo, parou sem que tenham preparado muito as prefeituras para continuar por suas próprias pernas. Qual é o legado que a gente pode ter disso hoje? Eu penso que o principal legado foi romper a resistência dos professores à informação ou conhecimento mediado por tecnologia. Pois que os alunos que tiveram acesso a esses computadores ali no 2004, 2005, já não estão mais na escola. Então, quando 2009, 10, 11, isso começa a desacelerar em 12 para,
12, 13, esses alunos já não estão mais, já faz 6 anos, no 7º ano, que se eles tinham a idade para ter acesso, eles já terminaram ou evadiram da escola. Então, o legado que ficou foram nos professores. E minha preocupação é se esse legado está ativo. Eu não tenho certeza se esses professores hoje estão atualizados para dar seguimento ao que seria inclusão digital em 2021, diferente de 2013, 14. 6 anos, 5, 8 anos nisso muda muita coisa. A gente pode considerar que essa foi a primeira ação de governo, ação nacional, de implantar um sistema, de oferecer uma ferramenta nova, de quebrar um salto aí de modelos educacionais. Foi ali que aconteceu isso. Eu lembro que o Cristóvão foi muito importante nesse processo quando era ministro da Educação, ele trabalhou muito nisso, né? Teu conterrâneo de Pernambuco. Foi na transição do governo Cristóvão, do Ministério Paulo Renato para o Cristóvão, foi quando nós tivemos um programa que naquele momento era referência mundial. Se falava em números equivalentes ao número de inclusão digital da China e da Índia. Então, o programa era muito forte, no sentido, inclusive, relativo a países muito maiores, como Índia, China, outros BRICS, como África do Sul. E, naquele momento, o programa era relevante, globalmente relevante. Era ousado. E deu muito certo, muito relevante. Mas desacelerou até que acabou, infelizmente. Sérgio, se eu considerar 5.500 municípios e 3 milhões de aparelhos, a gente pode dizer que muito mais gente, porque naquele tempo muito mais criança usava o mesmo, aluno usava o mesmo aparelho. A gente pode ter um número maior que isso, não? Ou eu estou falando bobagem aqui? Não, você está falando certo. O número quando nós falamos de 3 milhões de alunos, a gente tem que considerar que equipamentos físicos em torno de 1.800.000, 1.900.000. Mas quando a gente fala de 3 milhões de alunos, é porque esses 3 milhões de alunos tiveram uma identidade própria dentro da rede do Ministério da Educação. Mas eles viraram foi muito maior. Nossos clientes. Esse número deve ter chegado a uns 5 milhões no pico de contas ativas que nós tínhamos que atender. Porque cada aluno que tinha uma dificuldade e abria um chamado e tinha uma dúvida, ele tinha que ser respondido. Não obstante aquele computador ter sido usado por 2 ou 3 pessoas diferentes. Mas para a gente a gente não sabia se aquele computador dele era compartilhado ou único. Quando a gente estava dando suporte a um problema que ele apresentava. Eventualmente, pode ser que uma sala de aula com 25 alunos, 20 alunos, 15 alunos usasse o mesmo computador, porque esse número é um número muito grande, né? Agora eu quero chegar numa outra coisa. Este modelo, com a pandemia se buscou, houve um hiato, parou. Educação no país, o que nós sabemos muito bem, que investe pouco em educação, a gente está sabendo o que está acontecendo agora com a crise da educação, o que foram os ministros anteriores desse governo e o que está agora acontecendo. Mas vamos esquecer as amarguras nesse processo, vamos só reclamar e vamos avançar aqui para saber se a gente pode fazer comparativos, né? Afinal, isso aqui é um toró de parpite. É o seguinte, na pandemia, na educação à distância, que foi obrigado a ser desde Nova Resende, desde a escolinha lá do Corcavalo, aqui em Nova Resende, o aluno do Cafundó, da usina, do Rio Claro, do Viradouro, das Casinhas, sei lá, de todo lugar, dos Amaro, eles precisaram ter o acesso a uma coisa. É claro que tem o telefone celular, que foi a ferramenta disso aí, né? Você acha que tem alguma semelhança no modelo, esse modelo de hoje foi obrigatório com todo o avanço tecnológico, esse modelo de hoje pode encontrar resíduo naquilo lá, pode ter um laço de paternidade, DNA, tem alguma ligação? Acabou sendo útil aquele modelo que esgotou? Sim, pelo legado que é a quebra da resistência. Do paradigma.
paradigma do mediador da informação na escola, que é o professor. Esse cara é o cara mais relevante nesse processo. Ele precisa ficar confortável e seguro que o trabalho dele é reconhecido e ele precisa ser capacitado. O professor, lógico, o aluno, é para isso que tem a educação, mas o investimento de tempo e dedicação do professor para fazê-lo relevante como mediador digital é o legado que ficou e eu acredito que é onde a gente tem que amarrar o barco. Quanto mais o mediador, não quero nem chamar de professor, porque acho que isso não é só um professor, às vezes é um monitor, às vezes é um aluno que tem mais fluência. Esse mediador, quanto mais empoderado, usando essa palavra, digitalmente, ele vai conseguir criar um efeito eco na inclusão digital muito grande. Para mim, esse o ponto, é o legado e é o ponto onde vai haver a evolução e a solução. Eu sempre digo o seguinte: o professor na sala de aula, com 25, 30, 35 alunos, ele é um herói completo. Hoje é inquestionável. Eu só quero fazer colocar esse quadro aqui. Ele tem que ensinar, ele tem que transmitir conhecimento para aqueles 35 alunos. Imagina isso. Primeiro, ele tem que angariar a atenção daqueles alunos todos. Angariar a atenção. Ter o respeito e passar o conteúdo. Né? O volume de conteúdo. No meu tempo de menino, lá nos anos 50, né, você não tinha informação. Então, a escola não tinha competidor com ela. Hoje, você imagina um professor que tem que fazer tudo isso que eu estou falando e ainda tem que competir com um conjunto de interesses que está fora do mundo para o aluno. A televisão, a internet, quer dizer, o professor cada vez é mais herói, né? E neste modelo que você está colocando do professor, o mediador de conteúdo, o cara que absorve o conteúdo, tem tecnologia, e na outra ponta passa a ser uma relação individual, porque você não está mais no coletivo. Isso passa a ser um simplificador nesse aspecto? A coisa do mediador. E a Luiz, é uma pergunta complexa. É claro que sim, tá? Mas eu tentando sofisticar aqui a resposta, dar um pouco mais de conteúdo, eu acho que o grande desafio é o como. O concorrente do professor hoje é, de um lado, o Google, do outro, o Facebook, o TikTok, o fake news. O mundo. E o professor tem que, eventualmente, responder sobre um avanço qualquer. Sobre qualquer o Covid. Avanço. O que tem toda hora, diga-se de passagem, né? Desculpe, eu não te ouvi. Perdão. O que tem, um avanço que tem toda hora, né? Muda constantemente, né? E tem um risco que eu acredito que é muito terrível do universo, é a seleção, daí a coisa da mediação, do que é conteúdo e o que é relevante. Fofoca, fake news, reverberação. E o que é relevante. 0 a 0, né? Então, mas você acha que... Porque você sai... O professor na sala de aula é um ensino coletivo, tem um monte de gente. Numa distância, esse coletivo dilui individual, cada um está com seu aparelho na frente, né? Isso pode ser um simplificador? A gente vai para o segundo passo daqui a pouco. Veja, Luiz, eu não acredito nessa forma de soltar o aluno na internet no período que ele está ali na aula. Talvez eu seja muito conservador, mas a aula precisa ter um começo, um meio e um fim. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Entender em aula. Eu não fiz você me entender. O professor hoje vai dar o mesmo conteúdo para 25 alunos. Todos os 25 vão sentar em frente ao seu telefone celular, o seu computador, seu laptop, das 2 às 4. É o mesmo conteúdo para todo mundo. O que eu estou dizendo é que hoje a discussão passa a ser com cada um. Você acha que isto é um simplificador? É isso que eu quero saber. Eu me coloquei mal na primeira colocação. É simultâneo. Eu acho que é uma pergunta muito sofisticada que um pedagogo talvez pudesse responder melhor do que eu. O que eu entendo do processo prático, ver resultado, é que quando as ferramentas, e aí talvez eu precise abrir um parêntese aqui,
A aula mediada, ela não é uma questão só do gogó do professor. É uma questão de um certo... Vamos usar a palavra controle. Não é controle, mas é uma orientação ao conteúdo que o aluno está consultando. Evitar a dispersão. Então, a navegação e o conteúdo que o aluno vai acessar naquele momento, ela é limitada ao interesse pedagógico do professor. Essas ferramentas de mediação, como o Google Educacional, como o Classroom da Intel, é fundamental. Porque senão a gente literalmente dilui a pauta num universo de informação e desinformação, e no final do dia, cada um desses 25 alunos, ou N alunos, teve uma visão parcial, individual, e, portanto, na próxima oportunidade, eles não estão alinhados no conteúdo programático que a Secretaria da Educação definiu. Na linha pedagógica, na linha didática, isto. Eles estão... Ok, então a linha pedagógica ficou irrelevante? Não. Daí eu acreditar muito nessas ferramentas de mediação para que o professor continue empoderado. Ele se sinta relevante em orientar aquele grupo de alunos dele. E não ele concorra com o universo de informação diluída que tem na rede. Que é impossível concorrer. Agora eu quero chegar a uma outra pergunta que me preocupa muito nesse momento. É a questão do gap digital, a distância digital. Este momento de pandemia estabeleceu, por circunstâncias socioeconômicas do nosso país, diferença para os alunos. Tem quem pode ter um computador, quem pode ter um laptop, pode ter um telefone celular. Numa casa com 3 crianças pode ter 3 telefones celulares, cada um trabalha no seu. Mas existe lugar em que a gente conviveu com mães aqui dizendo: eu tenho 3 filhos e um telefonezinho celular que é ruim, como é que eu faço? Você acha que este momento, este aspecto vai ampliar o fosso entre... o fosso econômico vai ser ressaltado nesta questão do aprendizado? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se eu estou sendo claro nisso. Estou entendendo, e é uma grande preocupação. Eu acredito que estamos aumentando o fosso. Nós já discriminamos por milhares de razões, e vamos discriminar pelo domínio do léxico digital. Os alunos que não desenvolverem conhecimento digital para além do consumo, que seria consultar o meio digital e se informar, se ele não dominar a capacidade de produzir conteúdo digital, ele vai ser discriminado como quase um analfabeto. Me permita o exagero. Se ele não dominar códigos, maneiras de cavalgar essa informação, eu me refiro a um treinamento que eu tive em 1988, na Xerox, que o grande desafio naquele momento era criar os cowboys da informação. Eram as pessoas que seriam capacitadas para sentar em cima de um cavalo chucro, que era a informação, domar e fazer dele uma monta. O desafio é o mesmo. É curioso como tantos anos depois o desafio continua o mesmo. Só o cavalo está muito mais veloz. E os cowboys são invisíveis. Não são treinados. Não estão sendo treinados. Não. Eles nem olham o cavalo. A sociedade deixa ele como consumidor da informação digital, mas não entrega a ele nenhum meio de produzir conteúdo digital. Quando eu falo, ele talvez produza um vídeo, um áudio, já é muita coisa. Mas quando eu digo produzir um conteúdo digital, é conseguir usar uma ferramenta para que num futuro ele possa escrever um programa, ele possa criar uma máquina, ele possa criar uma integração entre uma máquina e um programa. A era da informação, ela continua. Já foram os computadores, internet, e hoje a gente está falando de internet das coisas. O 5G, que chega em breve, cria um desafio para a empregabilidade. Quem não dominar... Explica um pouco melhor o que é a internet das coisas aí, que eu sou curioso, eu não sei nada disso. O que é isso? Luiz, a internet das coisas tentando... eu não tenho uma... Troca em miúdos para nós.
É imaginar que tudo, de um portão eletrônico ao caixa do supermercado, ao seu telefone celular, todos compartilham a mesma rede simultaneamente. Então, uma geladeira, ela vai perceber que está acabando o leite, vai mandar uma mensagem para o seu celular, indicando que tem uma promoção no supermercado tal, porque está acabando o leite. Porque nos pés dela, ela tem um sensor, ela percebe a mudança de peso, de conteúdo, de forma, de imagem, a imagem do leite acabando, bem como a cafeteira. Você já usou ali a cafeteira de... Estou falando em consumo, mas também estou falando assim, a internet das coisas percebeu sobre o que eu naveguei na internet, carregou aquilo no meu perfil e vai me sugerir um caminho no carro que, por exemplo, eu passe na frente de uma loja de tecidos, porque eu estava pesquisando tecidos. E aí ela me sugere uma rota no meu navegador que olha, você procurou tecido, você não quer parar aqui para comprar um tecido que você precise, ao ponto de que os seres humanos, através dos equipamentos como esses relógios do Android, do Apple, que medem sua temperatura, quantos passos você deu, ele possa perceber um comportamento alterado do seu batimento, da sua temperatura, e indicar um médico. Então a internet da coisa é transformar todo o ambiente visível que a gente tem, que esteja conectado a alguma fonte elétrica, e só, seja uma bateria, uma rede elétrica, de forma que todas essas coisas se comuniquem entre si. É assustador, no sentido que uma lâmpada vai ter acesso à internet, mas é isso que vai acontecer. Ela vai regular a temperatura, ela vai saber onde eu estou, se eu quero mais claro, se eu quero mais escuro o meu cômodo, se ela liga, se ela desliga, a minha câmera, a internet da coisa é isso. Tudo vai compartilhar a mesma rede de comunicação. Quem conseguir desenvolver produtos, aplicações, tentando diluir isso aqui, são softwares simples e meios para essa internet das coisas, é o profissional viável. Um profissional que não saiba lidar com isso, ele terá dificuldade de se empregar numa janela de 10, 15 anos. Ô Sérgio, eu vou te falar uma coisa agora muito... Eu dei um pequeno salto na minha ignorância aqui sobre compreender a internet das coisas. Acabei de entender esse seu exemplo da geladeira, foi maravilhoso, do carro e tudo mais. Aprendi. Que tipo de equipamento simplificado hoje? Que tipo de equipamento? Tem alguma coisa pequena, simplificável, que a gente pode saber, isso aqui vai ajudar? Um aparelhinho, uma coisa aí que seja acessível? Como é que pode ter? Por exemplo, para a educação, quero voltar para o campo da educação. Tem alguma coisa? Você tem alguma coisa física para lá? Isso aqui é um facilitador. O grande facilitador, quando a gente pensar, usando aqui uma expressão de tecnologia, existe o hardware, que é o equipamento, e existe o software, que são os programas, os sistemas aplicados, é o intangível, e existe o peopleware. O peopleware são as pessoas. Então, os professores são o foco principal. Para chegar nos alunos, com o quê? Como é que ele vai ser interessante? Porque ele tem que dominar o quê? Vem esses equipamentos de baixo custo, que é a família de controladores Arduino e dos tablets educacionais. Você me permite, eu tenho um exemplo das duas coisas. Aqui eu posso mostrar. Mostra pra gente, eu gosto de ver as coisas. Bom, essas duas coisas que eu estou falando. Isso aqui é um tablet educacional. Isso aí eu conheço. Esse é o educacional. Comum, como todo mundo conhece, e não tem nenhuma grande novidade aqui. Ele é capaz de ser apenas uma ferramenta de consumo de informação, mas quando eu conecto esse cara numa controladora de robótica, que é isso aqui, que é o Arduino, ele dá uma analogia curiosa. Esse tablet, mais esse Arduino, teriam mais capacidade computacional do que o Apollo 11. O foguete que chegou na Lua tinha menos capacidade computacional do que essas duas coisas juntas. Então, com gente, inteligência e esforço, essas ferramentas
colocaria um foguete em órbita. A pergunta é a seguinte, eles precisam existir conjuntamente ou eles podem ser usados separados? A controladora, os dois podem, mas para formar mão de obra, o cara conseguir usar só a controladora, só no displayzinho aqui, Isso. ele é um craque, ele já é um gênio. Se o aluno já consegue usar só a controladora, e é possível usar só a controladora, mas é bem complicado, porque os meios de programar e é só num displayzinho pequenininho, tem poucas teclas, é difícil. Quando ele junta com o tablet, ele consegue ter uma interface muito mais amigável, mais fácil. Ele consegue dar os primeiros passos muito mais facilmente. No futuro, ele vai deixar de usar o tablet e escrever programação aqui. Ele vai encontrar um jeito, mexendo em botãozinho, porque isso aqui vai estar conectado, por exemplo, à porta da casa dele ou da plantação. Alguma coisa no carro, o alarme do carro? Ao carro, Vou tentar encontrar aqui, por exemplo, pegar uma ferramenta que tem aqui junto na minha mão que vai ser interessante. Isso aqui é uma caixa de sensores. Por exemplo, esse aqui é um sensor de umidade. Eu conecto esse cara nessa placa, vou abrir aqui para mostrar para vocês. É um sensorzinho barato, isso custa 8, 10 reais, coisa boba. E quanto custa esse equipamento que você está na mão, esse amarelinho aí? Como é que chama isso? Esse é uma controladora Arduino. Tá. Ela vai entre 129 e 149 reais. Tá. Essa é a controladora. Isso é que poderia ser o menor computador que você tem hoje para brincar para programar com ele. Tá. Esse é um sensor de umidade. Eu conecto esse cara nessa plaquinha aqui e consigo medir, apontar esse sensor para um determinado lugar e medir a temperatura e umidade de uma horta. E consigo fazer que esse cara aqui mande um alerta para o meu telefone celular ou meu tablet, dizendo, a horta está seca, precisa regar. Pô, coisa maravilhosa. Isso, a gente está falando de criar uma aplicação para necessidade tangível. Quem mora dentro, convive num ambiente científico, tem demandas científicas. Quem vive no mundo normal, como eu, que trabalhei a vida inteira... E quem vive no agronegócio? Posso apontar isso para o cafezal e ir para lá? Tudo. Para contar, por exemplo, quantas redes passaram pelo piquete e tal. Eu consigo, com esse sensor... olha, esse outro aqui, ó, que é um sensor de movimento. Vou pegar um sensor de movimento. E esse cara aqui. Isso é um sensor de movimento. Custa 10 reais também. Ele é capaz, dependendo do programa que eu coloque aqui dentro, ele conecta aqui e ele conta quantas vezes passou. Quanta vaca passou pela porteira. Exato. Ou pelo mourão, ou bebeu água, ou eu coloco e noto as interrupções. Aí eu vou um dia e digo, eu tive 60 interrupções. Eu tive 54 vacas comendo no coxo. Então, 90% das interrupções são vacas. Eu escrevo que 60 é igual a 54. Ele não vai contar mais 60, ele vai contar 54. Eu faço um casamento da leitura digital com o fato real e crio uma inteligência. Eu não acredito nisso aqui. Eu vou automatizar o meu conhecimento. Eu não vou... isso não vai me dominar. Eu continuo sabendo o que é relevante para mim. Tá. Eu quero saber o seguinte, eu quero voltar para o meu assunto nuclear aqui, nós já estamos chegando perto do fim. Educação. Isso daí, esse equipamento, ele pode ser aplicado na educação? Como é que ele pode ser utilizado na educação? Vamos ser aqui didático-pedagógicos. Ele já é utilizado na educação no mundo todo. Sim. Ele entraria no Proinfo como uma consequência. Isso seria o último, mais recente passo do Proinfo.
Como o programa foi suspenso, os países como Índia, China, Coreia, África do Sul, Austrália, eles estão desenvolvendo muita coisa em robótica educacional, que é isso aqui, que é a internet das coisas, robótica educacional, universo maker e por aí vai. Mas, na verdade, nós paramos no tempo. Infelizmente, nós paramos no tempo. Mas é barato, isso qualquer prefeitura pode comprar, pode implementar. Já existem algumas prefeituras utilizando. Aqui vai uma oferta para Nova Resende. Eu me proponho a mandar um kit desse para uma escola que tem interesse, para eles conhecerem e começarem a mexer com então isso. Então está comprometido isso aí, a gente dá um jeito nisso. Vamos ver a escola aí. Tá. Isso aí você acha que é para que nível de escola seria o ideal? Ou eles que resolvem aqui? A partir do momento que o aluno consiga matematizar e escrever e ler, ele começa a ter um desafio complementar. É lógico que ele não vai começar programando. Ele vai começar construindo uma gangorra que não tem motor, um portão que não tem motor. Daqui aí, no ano que vem, ele automatiza aquela gangorra, automatiza aquele motor. A realidade, ele vai evoluir dentro de uma inspiração que ele tenha, ou mudar de inspiração, mas que eventualmente seja a mesma inspiração da vida dele inteira. Ele queira fazer uma gangorra. Depois ele quer fazer uma gangorra motorizada para fazer um parque de diversões e controlar um parque de diversões. Sérgio, essa é a ideia da internet das coisas. Eu vi um negócio que eu não sei como é que chama. IoT, o que é isso? Internet of Things, internet das coisas. IoT é isso que nós já falamos, então. Internet of Things. É isso que nós já falamos. Você tem mais alguma coisa importante que você acha que você pode passar para nós aqui em Nova Resende? Que a minha ignorância digital de dinossauro, de 70 anos, eu não falei? Entendeu? Luiz, para a gente encerrar aqui nossa entrevista? Eu acho que a gente não devia encerrar. Devíamos continuar essa entrevista dela. Eu me comprometo a estar à disposição para quem quiser consultar. E eu tentar trazer, à medida que eu for tendo elementos e novidades, a gente poder compartilhar para onde está indo a educação descentralizada. O município, muito importante, a decisão estratégica de uma Secretaria de Educação municipal faz uma diferença muito grande. Existe o recurso, não existe a capacitação. Temos que correr atrás para criar essa capacitação dentro do município. Você acha que existe recurso disponível para isso? Existe muito dinheiro do Fundeb. Sei. Esse ano, eu lhe dizer que fechou 2020, só 52%, 53% da verba do Fundeb para a tecnologia foi requisitada pelas prefeituras. As prefeituras nem conhecem o dinheiro disponível para a tecnologia que existe. O nosso secretário de Educação aqui, o Guilherme, teve a semana passada em Brasília, no Fundeb. Vamos combinar o seguinte aqui, se você aceita. Eu vou conversar com o pessoal de educação daqui. Me interessa muito ajudar nesse aspecto. A Resende Web pode ser uma ponte nesse assunto. E ver aí, passando a pandemia, que hora que pode ser aí, a gente trazer você aqui, para você ter uma conversa com eles, uma palestra para os professores, alguma coisa. Você aceitaria fazer isso? Não, com certeza. Seja presencialmente, eu adoraria estar em Nova Resende, assim que tomar vacina. Pode ser online também. Podemos planejar uma conversa à distância. Estou às suas ordens, amigo. Eu não sou um pedagogo, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não posso me arvorar do direito de conhecer de educação. Eu tenho uma experiência prática em ter levado meios de educação digital para essa escola. Mas eu acho que nesse negócio aí da tua capacidade de conhecer a tecnologia, você trabalhou muito nisso, né? Fez chegar a muito lugar, né? Mas tenho muita humildade e saber que eu não sou da área de educação, eu sou um facilitador de meios. Então, eu dou o jeito para o professor ensinar. Eu ligo, digo que botou na tomada, acendeu, funcionou, mandou uma mensagem, recebeu, está comigo. Mas o que vai transitar aí já é com o professor. Não, a tua parte não é conteúdo, a tua parte é tecnologia. É meio. Tá certo? É isso mesmo. Sérgio, muito obrigado. Isso aqui não acabou, a gente continua nesse assunto aqui. Quem sabe a gente vai fazer outras entrevistas para ir tocando esse assunto para dentro, para adiante, entendeu? Mas gostei demais. Gostei, mas sinceramente eu estou orgulhoso de ter aprendido o negócio da internet das coisas aqui. Para mim já é um avanço maravilhoso.
Eu quero lhe confessar que essa entrevista me deixou muito nervoso, porque eu acho que tem uma relevância tão grande. O que eu estou falando aqui, se 3, 4 pessoas ouvem e tomam a decisão de reorientar a educação de um município ou a modernizar, isso vai fazer a diferença na vida de tanta gente. É tão importante isso que dá um frio na barriga. Como com certeza já fez lá no passado, quando aqueles meninos receberam o primeiro aparelhinho lá, né? É isso mesmo. Com certeza. Tem um residual de aprendizado aí que precisa ser resgatado. Meu amigo Sérgio, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disposição de conversar com a gente aqui de Nova Resende. Esperamos que você volte aqui uma vez. Você já veio aqui visitar a gente uma vez, aqui com a família, com todo mundo. Muita gente já veio a Nova Resende conhecer essa terra aqui. Já trouxe muita gente aqui. E a gente agradece a sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Luiz. Muito obrigado à Resende Web TV pelo espaço. E o Matheus aqui, que é o técnico, sabe tudo desse negócio. Ele está todo curioso com essas histórias. Eu aprendi muita coisa hoje aqui e já tenho aprendido muita coisa com o Matheus também. A gente aprende toda hora, todo dia. Basta querer aprender, tem que ter a inquietude do conhecimento. Muito bem. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado aí, Matheus, pela paciência ali. Estamos encerrando mais um Toró de Parpite aqui na Resende Web TV. Semana que vem a gente volta com uma outra história. Essa entrevista hoje foi muito boa, muito interessante, muito densa, que vai ficar na minha cabeça me incomodando. E vamos ver se a gente avança, evolui em alguma coisa aqui do ponto de vista de colaborar com a educação. Muito obrigado, meus amigos. Voltamos a semana que vem com mais um Toró de Parpite. E como eu sempre faço, viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva aí, Sérgio! Nova Resende! Muito obrigado, um abraço. Resende Web TV, apoio Loja Naval, moda e acessórios, Resende Net, internet por fibra ótica, Patrícia Vieira, estética avançada e perfumaria, Autoposto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos, Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões, Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais, distribuidora do Breno, água, gás e bebidas, Centro Automotivo JKE, o mais completo da região, odontologia especializada Doutora Karina e Dr. Danilo Del Valle,